Olá a todos, bem-vindo. Vamos fazer um efeito aqui de fragmentação de objeto a partir da colisão usando o Readbody. Eu vou usar a versão 3.6.2 e para fazer o nosso efeito de animação eu vou usar esse objeto cúbico. Nós vamos fazer uma esfera colisir nessa quina e fazer o efeito de fragmentação aqui através da renderização pelo modo Viewport Render Animation. Vamos ver como isso é prático. Para fazer o efeito, eu vou selecionar aqui o objeto cúbico, vou vir aqui na barra da direita e vou usar a ferramenta denominada Annotate. É o nosso lápis de anotação. Aqui em cima, em Placement, eu vou mudar de cursor 3D para o modo Surface. Isso vai permitir que eu faça um desenho. Aí vocês podem fazer um traçado nesse estilo aqui que eu fiz, ó, bem aqui na quina do objeto. Se pressionar o botão do meio do mouse, repare que eu tenho justamente o desenho na superfície do objeto. Eu vou sair da ferramenta clicando em Select Box e a gente vai precisar ativar o addon denominado Self Fracture. Clicamos em Edit, em Preferences, clicamos em Addons. E aqui na lupa nós vamos pesquisar a palavra Cell com 2L. Ele traz o addon, vocês habilitam aqui nessa caixinha. Se abrirem, vocês vão ver que ele está localizado aí na Viewport, no menu denominado Object, na categoria de Quick Effects. Eu venho aqui, ó, como ele disse, lá em Object, vou vir em Quick Effects, como eu já habilitei o Self Fracture, está ele aqui, vou clicar e ele abre essa janela, encosto o cursor em cima, pressiono o botão esquerdo e arrasto para uma posição melhor. A fragmentação que eu vou fazer aqui vai se basear nesse traço que eu fiz lá com a ferramenta de anotação. Então eu vou usar aqui o Self Fracture utilizando o efeito ó, Annotation Pencil. Os noises vai me permitir que eu crie fragmentos diferenciados. Então eu vou usar aqui o fator em 0.4. O Source Limit é a quantidade de fragmentos que ele vai gerar, eu vou deixar aqui em 60. Agora eu quero que no momento que ele gere os fragmentos, ele seja colocado em uma coleção com todos os pedaços dentro dessa coleção. Então aqui eu seleciono em Scene a opção Collection e vou colocar o nome aqui Fragmentos. Quando eu der OK, vocês vão notar que vai começar a fragmentação do cubo, ele já gera a coletânea com o nome fragmentos que eu dei, tá vendo? Eu vou fechar e aqui vocês vão ver que tem o objeto original, que é o cubo. Por enquanto eu vou ocultá-lo da Viewport Display e ficou o traço do nosso anotador. Então eu vou mudar aqui para o modo Annotate Eraser. Cá em cima eu vou aumentar o raio e vou usar a borrachinha para apagar esse traçado. Mudo para a ferramenta novamente e eu tenho aqui os fragmentos do objeto, só que eu vou clicar fora e para poder selecionar esses fragmentos da quina onde eu quero que aconteça o efeito, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o Shift pressionado e vou selecionar com o botão esquerdo esses fragmentos aqui do cantinho, tá pessoal? Tem que ser feito de uma forma interessante para que ele consiga selecionar os fragmentos que estão envolvidos justamente ó, nessa parte externa. Senão vai ter problema depois. Vou selecionar mais esse aqui também. Note que entre esses fragmentos selecionados tem um que tem uma cor laranja mais claro. Esse é o objeto ativo. Qualquer coisa que eu faça vai ser diretamente jogada nesse objeto aqui. Nesse exemplo, eu vou usar a física Readbody. Então eu venho aqui em Físicas, que são as propriedades, clico em Readbody, que é o corpo rígido, ele coloca para mim o Readbody com um tipo ativo. Isso quer dizer que esse objeto, se eu der um play, ó, esse pedaço vai cair. Mas eu preciso configurar esse pedaço. Eu vou deixar a colisão dele com um formato em Convex Hull, mas aqui em Sensitivity eu vou clicar em Collision Margin e vou zerar essa margem aqui. Ó. Quando eu dou o play, notem que o objeto continua caindo. Eu não quero que ele caia. Eu quero que ele caia somente quando houver a colisão a partir do outro objeto que eu vou usar para fazer o efeito. Então eu abro essa janela chamada Dynamics, que são as dinâmicas. Uso o Scroll e vocês vão ver que existe uma aba aqui denominada de Activation. Habilito ela, abro a setinha que está à esquerda e uso o Scroll e ele vai aparecer aqui ó, com Start Deactivate. Desculpa o inglês aí. Agora se eu der um play, esse naco não vai cair mais. Mas há um detalhe, eu quero que a propriedade que só está justamente nesse objeto ativo aqui, seja jogada para os demais objetos selecionados. Então como eu já tenho aqui a seleção feita,
eu vou vir aqui no menu denominado Object, procurar a categoria denominada Read Body, é nela que eu vou encontrar o Copy From Active, ou seja, eu vou copiar para os demais fragmentos o tipo de efeito que eu dei para o fragmento ativo. Então eu seleciono e todos esses outros fragmentos vão ter a mesma propriedade que eu apliquei de Read Body nesse pedaço aqui. Agora eu preciso inverter a seleção. Notem que somente esses fragmentos estão selecionados. Eu quero que os que não estão estejam. Eu uso aqui o atalho Ctrl I. Da mesma forma, eu vou usar o Shift pressionado e vou selecionar apenas um pedaço. Vou selecionar esse aqui maior e vou jogar nele também um Read Body. Ele vai ser um Read Body no estilo Passive. Vou mantê-lo em Convex Rule e vou usar aqui o Collision Margin. Com essa condição feita, eu vou copiar essa propriedade que eu joguei nesse pedaço para os demais que estão fazendo parte dessa nova seleção. Então vem em Object, Read Body, Copy From Active. Se eu der um Player, vocês vão notar que não vai ter nenhum tipo de movimento dos fragmentos que tem ação sobre os fragmentos que são passivos. Agora nós vamos criar o objeto que vai gerar o impacto. Para isso eu vou usar aqui, clicando fora, a inserção de um objeto mesh do tipo UV Sphere. Vou usar o S de escala para diminuir o tamanho dele. Vamos olhar por cima, usando aqui no gizmo o eixo Z. Vamos selecionar a opção Move e vamos trazer esse objeto na condição que ele fique encostando aqui nessa ponta, onde eu desejo ter a animação que eu quero. Vou trazer esse objeto para cima e vou usar aqui o botão direito do mouse Shade Smooth para suavizar a esfera. Vou agora empregar também o Read Body. Esse Read Body vai ser também ativo. E vou usar nele o Shape no formato Sphere. Não vou mexer em mais nada. Agora, se eu der um Player, vocês vão ver o objeto caindo, atritando e criando aí o efeito de colisão junto à nossa cena. Vou usar aqui na cena, voltando ao frame 0, um plano para ser o chão. Adiciono o Mesh Plane, S de escala para aumentar, vou usar o Move e trazer esse plano mais para baixo. Vamos olhar de lado, eu não quero que ele encoste muito na superfície, vou deixar que ele fique bem aqui assim nesse ponto e vou aplicar nele um Read Body com estilo passivo. Vamos olhar a cena de algum ângulo e vamos dar o Player. Só que quando eu for fazer aqui com a câmera travada, o enquadramento da cena, há um detalhe. Desde o início, o objeto já vai aparecer com a condição de fragmento. Então, como é que eu enrolo isso para fazer com que essa rachadura só aconteça no momento que o objeto coligir? Trago de volta à cena o objeto cúbico original. Só que ele tem uma proporção aqui menor do que os pedaços. Então, eu vou usar com ele selecionado na Outline a tecla S e de levezinho eu movimento o mouse apenas para que ele cubra aquela condição dos fragmentos gerados. Aqui está ótimo. Nele o que eu vou fazer é estender a timeline. Quando eu dou o play, ele vai chegar num determinado ponto que vai gerar fragmentação. Então dou play. Ó. Aqui nesse ponto, que é o ponto de impacto, eu já quero que o objeto apareça fragmentado, sem esse cubo original aparecendo, que a gente pode utilizar no cubo normal um modificador denominado Beauty. Eu vou usar o set frame com 1 e vou jogar o lente aqui ó, em 1000 e vou usar o modo reverse, ou seja, o objeto vai aparecer ó, com a construção reversa aqui na cena. Aqui nessa opção Reversed, eu vou usar o Animate Property, ou seja, vou gerar uma chave animada do Beauty no cubo original no frame 1. Vou correr até o frame da colisão, bem aqui, que é o frame 11. Aqui eu já quero que essa condição seja reversa. Então eu mantenho a chave aqui animada, clico em Animate Property, porém no frame 12, que é o frame seguinte, eu vou desabilitar a condição para que o objeto apareça nessa condição já como se estivesse
todo fragmentado e crio outra chave de animação. Tá? E aqui nós vamos ter o seguinte, se eu der um play, vocês vão ver o objeto caindo e agora sim ele aparece com as rachaduras posteriores após a colisão do objeto e cria para a gente um efeito de impacto de forma simples usando o Read Body através de uma simples animação. E aí vocês podem determinar que vocês vão querer aqui 100 frames. Vou deixar aqui em 100 frames. Como é que a gente agora pode fazer uma animação colorida através da Viewport em modo Render Animation? Então nós vamos dar cor para os fragmentos, tá certo? Vou ocultar aqui por enquanto o cubo, o plano e o cubo original. Tá aqui os fragmentos, vamos dar cor para esse fragmento. Seleciono qualquer fragmento, venho aqui na opção denominada Material, e a gente sabe, como a gente viu aí no tutorial anterior, que para colocar cores em objetos aqui na área sólida, eu vou usar o comando que é a Viewport Display. Em Color eu vou selecionar uma cor de fragmentação azul e ele joga essa cor para todos os fragmentos que fazem parte aqui da cena. Vamos trazer o plano para o nosso encontro. No objeto plano, eu vou também aplicar um material. Venho cá embaixo em Viewport Display e vou usar uma colorização aqui com um tom laranja. E eu posso agora selecionar a esfera, clico também em um novo material, venho em Viewport Display e uso uma tonalidade vermelha. Para dar o efeito de sombreado aqui, pela Viewport modo sólido, eu abro essa opção denominada Viewport Shade e habilito Shadow. Clico em Viewport e uso aqui a coloração que eu quiser aí, para o meu plano de fundo junto à cena. Para eu tirar todos esses tipos de informações que aparecem aqui na Viewport, eu clico em Show Overlays e para poder desabilitar os transformadores eu clico na setinha. Se eu der o play, é dessa forma que vocês vão ver o nosso efeito de colisão de forma prática, de um objeto caindo, colidindo, fragmentando o objeto cúbico e usando o render pela opção denominada View. Aqui eu vou selecionar Output, com a resolução do formato definido eu vou deixar em 1280 por 720, com um percentual de 80% para ele fazer uma telinha de visualização melhor, mais rápido. Vou vir aqui embaixo em Output, que também é a saída, e nesse diretório, que é lá no Drive C, na opção Temp, eu vou dar um nome para isso aqui, Test Read Body. Salvo o meu projeto antes de renderizar. Só que há um detalhe, tá, pessoal? Como eu tinha desabilitado o objeto cubo, eu vou trazer ele de volta e ele vai gerar o efeito como se o objeto não estivesse fragmentado no início. Vou renderizar por cima, Viewport Render Animation. Veja que ele só vai aparecer a fragmentação no momento do impacto. Bem simples, interessante para a gente criar alguns tipos de efeitos junto aí ao projeto. Depois de terminado o processo, a gente volta lá em Render e vamos usar o View Animation para poder ver como ficou o vídeo. Note que ele começa sem a fragmentação e a fragmentação só ocorre quando o objeto colide. Um efeito simples. Espero que vocês possam ter entendido. Aproveitem e experimentem. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Apoiem as atividades do canal YouTube Luke Viana. Inscreva-se, deixe o teu like, comente, participe e compartilhem os vídeos. Seja um membro apoiador ou, se preferir, contribua com um valeu. Isto permitirá melhorar a divulgação dos conteúdos junto à plataforma e será um fator de motivação para novos conteúdos. Grato.